hoje a gente vai começar aqui com uma informação de economia. Olha só, a arrecadação federal passou dos 280 bilhões de reais agora no mês de janeiro deste ano, informou a Receita Federal. Nessa quinta-feira, um acréscimo aí, descontada a alta da inflação do período, né, de 6,67% em relação a janeiro do último ano. O resultado, ele é o melhor já registrado para todos os meses da série histórica da Receita, que começou em 1995. E aí é interessante dar um zoom nessa situação, né, e avaliar o porquê que aconteceu. Um dos fatores aí que contribuíram positivamente para o resultado foi a tributação de fundos exclusivos, que rendeu mais de 4 bilhões de reais e um crescimento de quase 25%. O mercado financeiro também começa a revisar para cima as projeções do PIB, né, o crescimento da economia, as estimativas aí de alta do PIB nesse ano, que hoje estão em torno de 1,6%, segundo o Boletim Focus do Banco Central, e eles devem se aproximar aí de 2,2% estimados pelo Ministério da Fazenda. Bom, embora os números aí sejam otimistas, né, os economistas ponderam, eles não estão assim tão entusiasmados, né, eles ponderam que o patamar ainda é baixo para as necessidades de crescimento do país. E, Gustavo, agora no dia 1º de março, que é na semana que vem, né, o IBGE vai divulgar também o resultado aí do quarto trimestre do ano passado. Isso aí vai dar parâmetro também para a economia, não é? Exatamente, exatamente. Vamos lembrar que isso aí são as unhas do leão, né? A famosa as unhas do leão, né? Do imposto, não é só o imposto de renda, mas todas as arrecadações que o governo acaba tendo, né? Então, o plano do ministro tem dado certo, né? Aumentando os impostos, a arrecadação maior, né? Fazendo com que aquilo que a gente tem falado aqui bastante forte, né? Tirando o dinheiro do contribuinte, né, para pagar essa máquina enorme que é o governo federal e os outros governos. Eu queria fazer só um parênteses aqui, né? Tu comentasse, Juliana, que um dos porquês que houve um aumento tão grande assim no mês de janeiro para arrecadação está em função dos fundos exclusivos. O que são os fundos exclusivos? Esses fundos exclusivos foi o seguinte: quem tem grande fortuna, que tem seu recurso, ele foi se criado a possibilidade de investir em fundos. Investir em fundos, isso é normal, isso é corriqueiro, mas existem famílias, pessoas que têm grandes fortunas que criaram um fundo exclusivo para ele. Na legislação brasileira, até algum tempo atrás, esses fundos exclusivos eram tributados somente depois na retirada dos valores, né? Você investia no fundo, tinha um aumento desses valores, quando você retirava esse valor, você tributava. O que o governo está fazendo agora? Ele está tributando mensalmente os ganhos que o fundo está tendo. Esse é o grande diferencial que tá acontecendo. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? O que está acontecendo? Tá? Parece no primeiro momento, opa, que maravilha, né? Tributar grandes fortunas. Que eu não sou contra tributar grandes fortunas, não. Eu acho que até é importante, tá? Tem uma grande discussão sobre isso, né? E eu acredito que precisa ser, sim. Mas o que deve acontecer é que muito desses recursos que estavam em fundos, esses tipos de fundos aqui no Brasil, eles vão se esvairir e vão para outros locais no mundo que possam ter algum retorno também. Então isso é preocupante porque pode tirar recurso dos investimentos que possam ser feitos dentro do Brasil. É isso que nós vamos ter que observar e depois eu venho falando um pouquinho mais a respeito disso e principalmente o que veio acontecendo com relação a outros fatores aí, né, principalmente, né, com a possibilidade do aumento do PIB, né? Então os números que hoje veio possibilitam aí a gente ter uma previsão de, ao invés de ter só 1,2% de incremento do PIB, ter 1,6%, tá? Ter vergonha com um pouco menos de vergonha, né? Porque crescer só 1,6 é uma vergonha para o Brasil, mas essa é a mudança, depois nós vamos falar nos indicadores econômicos mais sobre esse assunto. Muito bem, por isso que é importante a gente ouvir as tuas análises para entender que às vezes a notícia, né, ela tem os seus dois lados aí, né? Tira de um lado, coloca do outro, então tem que sempre desconfiar e ouvir quem trata com seriedade das informações. Mais uma notícia que a gente separou para hoje aqui, para nossa audiência do Momento Agro, é o seguinte: soja a $12 o bushel
está acima da média e não abaixo, é o que diz o analista da consultoria Safras e Mercado, Paulo Molinari, durante um evento no Rio Grande do Sul, que ele esteve participando, e essa notícia acabou repercutindo. Segundo ele, a tendência é de os preços caírem ainda mais, chegando a $10 nos próximos meses. $10 é o bushel, já que os norte-americanos pretendem expandir a área de soja aí em quase 5% na próxima safra, o que deve trazer uma ampla oferta global. O Molinari disse também que se o Brasil colher 152 ou 145 milhões de toneladas, independente da quantidade, né, de toneladas aí nessa safra de soja, nada vai mudar em termos de preço, é a opinião dele, né? Apenas a partir de julho ou agosto, com o desenrolar aí do mercado climático, dessas questões todas nos Estados Unidos, é que pode haver algum tipo de mudança. Até o mês de julho deste ano, segundo a consultoria, não há possibilidade de faltar soja no mercado, já que os estoques globais estão com folga aí, né? Tem uma certa folga. Agora, Gustavo, essa mesma reportagem indicava também que existe uma chance aí de 60% de acontecer o fenômeno Laninha, né, pela frente, e se ocorrer mesmo, isso pode mudar o jogo? Como é que vai ficar? Juliana, tem muita informação aí, tá? A primeira coisa que o Paulo Molinari traz a sua visão, que é a visão do mercado, tá? Eu já trouxe essa situação para vocês, quando a gente vai ver as previsões que o pessoal está fazendo com o preço de soja, está fazendo Chicago abaixo de $11, falando alguma coisa em torno de 10 dólares e 50, né? Mas não é bem assim. Se produzir 152 é a mesma coisa que se produzir 145. Não é bem assim também esse cálculo, tá? Até porque está mais para 145 do que 152. Então não é bem assim que 7 milhões não é nada. Segundo, vai depender do que os americanos conseguirem plantar, né? Então, hoje a expectativa é que eles consigam plantar bem, tem um aumento de área, e isso vai refletir negativamente no preço. Tem outro fator que ontem nós falamos, que é o principal de todos. É a questão da demanda chinesa. Ninguém sabe o que eles vão querer consumir. Pelos acontecimentos econômicos na China, pela diminuição da demanda, está fazendo com que essa demanda menor aumente os estoques, e com o aumento dos estoques, obviamente, se tem, então, preços mais baixos. Tá? Agora, nós vamos ter que ver ainda o quanto que a América do Sul vai realmente produzir, o quanto que a Argentina realmente vai produzir, quanto que realmente os americanos vão conseguir plantar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: no curto prazo nós não temos possibilidade, não tem luz no fim do túnel nos próximos 60 dias. 60, 90 dias, nós vamos conviver com esses preços mais baixos, infelizmente, né? E torcendo que possa ter alguma reversão de alguns desses números, que aumente a demanda chinesa, para depois desses 90 dias ter alguma melhora. Mas não dá para a gente hoje cravar que vai ter melhoras não com os preços atuais. Certo, Gustavo, é isso aí. A gente vai acompanhando também as questões climáticas aqui, porque a gente sabe que interferem no mercado, né? Mas vamos ficar de olho para informar a nossa audiência. Agora, falando ainda em grãos, tem uma informação que vem da Argentina. A Bolsa de Comércio de Rosário reduziu as estimativas de produção de milho da Argentina para a safra 23-24 de 59 milhões de toneladas para 57 milhões de toneladas, o que representa aí uma queda de 3,4%. Além disso, também tem um registro aí de uma preocupação bem forte em relação à redução do peso dos grãos, né? Que faz uma diferença bastante grande aí no milho precoce, e esse milho precoce representa 35% da semeadura total da Argentina. Também foi registrado aqui uma preocupação com danos significativos nas lavouras de milho tardio, especialmente aquelas que tiveram uma floração aí que coincidiu com aquelas semanas que foram registradas ondas de calor muito fortes na região sul do Brasil, na Argentina também, né? As lavouras plantadas mais tarde, que conseguiram evitar os efeitos da onda de calor, aí se beneficiaram um pouquinho mais das chuvas. Agora, Gustavo, para falar de uma recuperação e quem sabe atingir aquela expectativa inicial aí de tonelada de milho da Argentina, que era 59, né? Aí precisaria chover bastante. Como é que você analisa essa situação? Dá para recuperar ou não? Pelas informações que a gente tem da Argentina, de alguns conhecidos nossos, tem algumas regiões que é irreversível a perda, e são perdas significativas. O
que seria uma perda significativa? Situações de 20%, 30% de perda. Claro que isso é muito regional. Então eu acredito que essa perda que eles vão ter possa ser superior a 2 milhões de toneladas. É bem possível, tá? Claro que isso, como você falou mesmo, vai depender muito das chuvas que acontecer para eles, se vai ter as novas condições de chuvas que devem vir do sul, tá? Então tem muita coisa para acontecer. Depois eu queria comentar, quando vier os números aí, os indicadores, porque os indicadores têm uma questão muito interessante com relação ao milho que eu já vou comentar. É que os preços da B3, né, da Bolsa no Brasil, está menor no presente e está maior no futuro. Tá? Então isso é para mostrar um pouco que até o mercado está um pouco esculhambado com relação a esses preços, como eu já falei aqui para vocês. Né? Não pode estar tão baixo o preço de milho como está hoje. Né? E como que no momento de colheita o preço vai estar mais alto do que hoje? Né? Então, isso é só para vocês verem como está bagunçadas as informações com relação a milho, além da soja que nós estávamos falando antes, né? Das expectativas, mas com relação ao milho também, nós temos uma grande bagunça de informação, por isso que está tão complicado tomar decisões aí para essas culturas.